Século I, 79 d.C., o inferno de Pompeia. A erupção do Monte Vesúvio enterrou Pompeia e Herculano sob 6 metros de cinzas e pedra-pomes. Milhares morreram em minutos, presos em posições de fuga. O desastre foi tão repentino que corpos foram fossilizados nas posições onde a morte os surpreendeu. O Vesúvio expeliu uma coluna de cinzas a 33 quilômetros de altura, liberando 1,5 milhão de toneladas de material por segundo e 100 mil vezes a energia de Hiroshima. A região ficou inabitável por gerações. O evento foi tão chocante que os relatos de Plínio o Jovem ainda chocam os historiadores. A economia local entrou em colapso e o Império Romano perdeu 2 de suas cidades mais prósperas. Século II, 165 d.C. A peste antonina. A peste, provavelmente varíola, matou entre 5 e 10 milhões de pessoas. A doença reduziu o exército romano e causou uma crise econômica. Médicos da época, como Galeno, descreveram sintomas nunca antes vistos. O comércio parou e a economia se contraiu. Soldados que retornavam de campanhas no Oriente trouxeram a doença, que devastou cidades e vilas. O surto paralisou o comércio com a Índia e o Sudeste Asiático, gerando agitação social e deslocamento em massa. O império foi enfraquecido por invasões e conflitos internos, acelerando o início de seu declínio. Lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Século III, 251 d.C. A peste de Cipriano. Até 5.000 mortes por dia em Roma. Alexandria perdeu mais da metade de sua população. A crise agravou a instabilidade política, com imperadores assassinados e usurpadores tomando o poder. A perseguição aos cristãos aumentou, pois eles eram responsabilizados pela calamidade. A fome e a guerra civil se espalharam. Doenças, provavelmente varíola, sarampo ou febre hemorrágica, devastaram a produção de alimentos e o exército. O imperador Décio ordenou sacrifícios em massa aos deuses, levando à perseguição religiosa. O império sofreu invasões, colapso econômico e uma crise que durou décadas. Século IV, 365 d.C. O tsunami mediterrâneo. Um terremoto em Creta gerou um tsunami que devastou Alexandria, matando dezenas de milhares em poucas horas. O mar avançou quilômetros para o interior, destruindo plantações e deixando milhares de desabrigados. O desastre acelerou as migrações e enfraqueceu as principais rotas comerciais do Império Romano. O tsunami afundou navios e dizimou aldeias inteiras. Os sobreviventes ficaram sem comida ou água potável. Além disso, este século viu o início das migrações violentas dos hunos, que empurraram tribos em direção ao Império Romano, desestabilizando-o ainda mais e abrindo caminho para sua queda. Século V, 410 d.C. O saque de Roma. Os visigodos de Alarico saquearam Roma, matando e escravizando milhares. O saque durou 3 dias, templos e palácios foram queimados. O evento provocou ondas de refugiados e marcou o início da desintegração do poder romano no Ocidente. A Europa entrou em um período de incerteza e violência. O saque impactou psicologicamente todo o mundo antigo, mostrando que Roma não era mais invulnerável. Além disso, a invasão de Átila, o Huno, em 451, devastou regiões inteiras da Europa, adicionando ainda mais caos e destruição ao continente. Século VI, 536 d.C. O pior ano da história. Erupções vulcânicas escureceram o céu por 18 meses. O verão nunca chegou. As temperaturas caíram até 2,5 graus Celsius. Houve neve na China no verão. A fome matou milhões. A peste de Justiniano, anos depois, exterminou até metade da população do Império Bizantino. O comércio entrou em colapso e a economia afundou. Cidades foram abandonadas e a escassez de alimentos levou à agitação social. Alguns historiadores consideram esse período o início da Idade das Trevas.
A recuperação levou séculos e o impacto foi sentido na Europa, Ásia e África. Século VII, 664 d.C. A peste amarela e a morte de Maomé. A peste amarela devastou mosteiros na Grã-Bretanha e na Irlanda, interrompendo a vida religiosa. A morte de Maomé em 632 desencadeou as guerras Rida, fragmentando a Península Arábica. O islamismo se espalhou após a superação da crise, mas a violência deixou cicatrizes profundas na região. A peste destruiu centros de ensino e comunidades monásticas, rompendo a estrutura social. As guerras civis que se seguiram à morte de Maomé redefiniram o cenário político e religioso do Oriente Médio por décadas. Século VIII, 750 d.C. A Revolução Abássida. A Revolução Abássida derrubou o Califado Omíada após a Batalha de Zabi. Quase toda a família Omíada foi executada. A mudança de dinastia provocou guerras civis, expurgos e a transferência da capital de Damasco para Bagdá. O mundo islâmico mergulhou no caos por décadas. O conflito desencadeou rebeliões provinciais e uma crise de legitimidade que perdurou por gerações. A ascensão abássida transformou a cultura, a economia e a política de todo o mundo islâmico. Século IX, 800 d.C. A grande invasão viking. A grande armada pagã, liderada pelos filhos de Ragnar, invadiu a Inglaterra. Mosteiros e cidades foram arrasados, reinos inteiros ruíram. O domínio viking alterou a cultura, a política e a religião das Ilhas Britânicas, e sua marca perdurou por séculos. A invasão foi uma das maiores de sua época, com campanhas sistemáticas de ocupação e destruição. O caos e o medo tomaram conta da população e a resistência anglo-saxônica mal sobreviveu. Lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Século X, 907 d.C. O colapso da dinastia Tang. A queda da dinastia Tang fragmentou a China em estados em guerra. Milhões morreram de fome e violência. O período das 5 dinastias e dos 10 reinos mergulhou o país no caos. O comércio e a vida urbana entraram em colapso e a cultura floresceu apenas em pequenos bolsões isolados. Guerras entre senhores feudais destruíram cidades e devastaram o campo. A fome e as epidemias se espalharam e a população declinou drasticamente. O país levou décadas para se estabilizar. Século XI, 1099 d.C. A tomada de Jerusalém. A primeira cruzada culminou no massacre de Jerusalém. Dezenas de milhares morreram. A cidade foi saqueada e os templos profanados. O evento alimentou séculos de ódio religioso e guerras santas. A violência se espalhou por todo o Mediterrâneo Oriental. O cerco à cidade durou semanas e relatos descrevem rios de sangue nas ruas. O impacto foi tão grande que a região nunca mais foi a mesma. Século XII, 1138 d.C., o terremoto de Alepo. O terremoto de Alepo matou mais de 200.000 pessoas e destruiu importantes rotas comerciais. A economia síria entrou em colapso. Cidades inteiras ficaram em ruínas. O desastre impulsionou a ascensão de cidades italianas como Veneza, desviando o comércio para o Mediterrâneo Ocidental. A reconstrução foi lenta e cara, e a região perdeu seu papel central no comércio por séculos. O trauma social e econômico foi profundo. Século XIII, 1258 d.C., o saque de Bagdá. Os mongóis arrasaram Bagdá, matando centenas de milhares e destruindo sua biblioteca. O rio Tigre ficou vermelho de sangue e tinta. O fim do califado abássida marcou o colapso cultural e científico do mundo islâmico. Coincidiu com uma erupção vulcânica global que exacerbou a fome. A cidade, epicentro do conhecimento, perdeu manuscritos insubstituíveis. O mundo islâmico entrou em um período de declínio e fragmentação. Século XIV, 1347 d.C. A peste negra. A peste negra matou 1/3 da Europa. 200 milhões morreram em todo o mundo. O terror paralisou cidades. Famílias inteiras desapareceram. Muitos viam a peste como um castigo divino. A economia e a estrutura social da Europa mudaram para sempre. O surto começou na Crimeia e se espalhou pelas rotas comerciais. O medo levou a perseguições, pogroms e mudanças na mentalidade coletiva europeia. Século XV,
1453 d.C. A queda de Constantinopla. A queda para os otomanos encerrou 1000 anos de história bizantina. Milhares morreram ou foram escravizados. A cidade foi saqueada. O êxodo de intelectuais impulsionou o renascimento no Ocidente. O comércio global foi reconfigurado após a perda de rotas para a Ásia. A queda causou uma crise de refugiados e a migração de conhecimento para a Itália. A Europa buscou novas rotas, dando início à Era dos Descobrimentos. Século XVI, 1520 d.C., variála nas Américas. A varíola dizimou até 90% da população indígena em algumas regiões. O colapso social levou à conquista espanhola. Civilizações como a dos astecas e a dos incas foram extintas em poucos anos. O continente americano mudou para sempre. A doença se espalhou mais rápido que os exércitos, desintegrando as estruturas sociais e políticas. A demografia do continente sofreu uma transformação drástica. Século XVII, 1644 depois de Cristo. A queda da Dina Ming. A dinastia Ming caiu após rebeliões e a invasão Manchu. Milhões de pessoas morreram. O país sofreu com fomes e epidemias durante a transição para o poder Qing. O período coincidiu com a pequena era glacial, exacerbando o desastre agrícola e social. Guerras civis e invasões estrangeiras destruíram cidades e campos. A população foi reduzida em dezenas de milhões e a economia levou décadas para se recuperar. Século XVIII, 1783 d.C., fome e vulcões. A fome de Chaliza matou 11 milhões de pessoas na Índia. A erupção do Monte Laki, na Islândia, cobriu a Europa com gases tóxicos, matando gado e pessoas. O clima global mudou, causando crises alimentares em todo o hemisfério norte. Na Islândia, 1/4 da população morreu. A fumaça tóxica se espalhou para a Ásia e a África, interrompendo as monções e causando mais secas e fomes. Século XIX, 1816 d.C., o Ano Sem Verão. A erupção do Monte Tambora em 1815 causou o Ano Sem Verão em 1816. Colheitas fracassaram, fomes ocorreram e migrações em massa ocorreram. Na Europa, as pessoas comiam musgo e serragem para sobreviver. O clima extremo inspirou obras literárias como Frankenstein. O frio e a chuva persistentes levaram a tumultos e saques em cidades europeias. Na China, inundações destruíram plantações e na América do Norte, temperaturas recordes causaram perdas humanas e econômicas. Século XX, 1941. O Holocausto. O genocídio perpetrado pela Alemanha nazista e seus colaboradores entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus europeus foram assassinados. Além de milhões de outras vítimas não ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos e oponentes políticos. Os nazistas implementaram a Resolução, um plano de extermínio que incluía fuzilamentos em massa, câmaras de gás e campos de concentração, como Auschwitz, ou milhares de pessoas em perigo diário de asfixia, morte familiar ou trabalho. O Holocausto devastou toda a comunidade, exterminou milhões de pessoas e deixou os sobreviventes sem abrigo e sem família. Alguns deles foram impedidos de emigrar após a guerra e colocados em campos para deslocados. Esse trauma coletivo levou à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção sobre Direitos Humanos e dos julgamentos de Nuremberg. As consequências econômicas e sociais são duradouras. A desigualdade de classe pode ter entrado recentemente no desenvolvimento de regiões regionais. Século XXI, 2020 d.C., a pandemia global. A Covid-19 causou milhões de mortes e uma crise econômica global. Incêndios, furacões e pragas de gafanhotos agravaram o ano. Os lockdowns geraram crises de saúde mental e falências em massa.
a humanidade enfrentou uma tempestade perfeita de desafios. Além disso, a explosão em Beirute devastou a cidade e a desinformação digital complicou a resposta global. A desigualdade social e a polarização política aumentaram em todo o planeta. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até breve!